Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos 12 israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jesube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jéser e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos 12 israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó.
Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jesube e Sinron. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jéser e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jesube e Sinron. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2
filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jézer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jesube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jézer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse
a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jesube e Sinron. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jéser e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele.
Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos 12 israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jesube e Sinron. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jéser e Silei. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos 12 israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Hezron e Amul.
Estes foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jesube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã. Além de sua filha Diná, seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jéser e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família do meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite. Na noite de hoje eu farei a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente eu o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Ohad, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Hezron e Amul. Estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jesube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã. Além de sua filha Diná, seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser, Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jéser e Silém.
Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntarem em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então esta foi a leitura do capítulo 46 do livro do Gênesis para esta noite. Tenha uma boa noite.